Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Carros em Foco. E hoje eu vou continuar meus estudos de dinâmica veicular. Continuaremos na parte de freio, a dinâmica do freio. Mas primeiro, deixa eu me apresentar. Me chamo Anderson, sou engenheiro mecânico formado pela Federal do Ceará. Vim fazer um mestrado, uma laurea magistral em engenharia automotiva na Universidade de Modena e Reggio Emília, né? Onde tive a oportunidade de ser um aluno da Dallara Academy, né? E agora estou num doutorado de pesquisa. E é isso. Esse sou eu, né? Vamos começar. No vídeo passado, eu parei na parte que a gente ia ver os efeitos da suspensão na dinâmica do freio, certo? Pois bem, o que acontece quando a gente freia? Primeiro ponto, transferência de carga. Load transfer, weight transfer, load transfer, weight transfer, né? No caso, para as rodas dianteiras. Ok. Então, vamos fazer um modelinho aqui especial para a gente entender essas dinâmicas, né? Vamos lá. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Como é que tá o som? Tá baixo, o som tá baixo. Agora sim, melhorou. Vambora. Então, como eu ia dizendo, no ato de frenagem, a gente tem uma transferência de carga para as rodas dianteiras. Se as minhas molas forem perfeitas e altamente rígidas, essa transferência de carga vai ocorrer imediatamente no ato da frenagem, certo? Mas esse não é sempre o caso. Então vamos aqui, certo? Vamos fazer aqui uma rodinha. 3, 5. Pronto. Aqui. Copy. Paste. Certo. Temos aqui nosso carro. Começou o Parkinson. Aqui o chassi. E beleza. Certo? Tá aqui o carro. Centro da roda, centro de massa e centro da roda. Então aqui nós temos o G, certo? E aqui na roda eu vou desenhar de verde. Vamos aumentar. Eu tenho a conexão da roda, no caso do eixo, né, com o chassi. Então eu vou ter uma mola e um amortecedor. Na frente é a mesma coisa.
Beleza. Tá aqui. Certo? Então, se eu tenho molas infinitamente rígidas, a transferência de carga vai ocorrer imediatamente. Eu vou até aqui fazer aqui, tá? E aqui F2x são em módulo, por quê? Porque geralmente são forças negativas, então eu estou dando em módulo para facilitar. Perfeito. Certo? Agora, na prática, molas reais, certo? Existe, no caso de molas reais, um pequeno atraso nessa resposta. E isso acontece muito por causa do comportamento do material. E isso gera uma pequena probabilidade de eu ter um travamento de roda. Esse atraso, certo? Ele causa uma momentânea carga excessiva no eixo dianteiro, certo? E aí eu tenho uma probabilidade alta de ter travamento de roda. Mas isso é uma condição natural do material, né? Do próprio funcionamento da mola. Então, molas reais possuem um delay, um atraso na sua resposta. Que pode causar o travamento das rodas dianteiras. Certo? Travamento das rodas dianteiras. Perfeito. Beleza. Esses são os efeitos da suspensão na frenagem, certo? Vamos seguindo. Agora vamos continuar falando de frenagem, porém sobre o longitudinal slip. Isso, Neandertal. Longitudinal slip ou
deslizamento longitudinal. Perfeito. Vamos desenhar aqui o nosso conjunto roda. Isso, boa. Isso aí. Aqui está o nosso conjunto roda. Temos aqui o centro. Aqui no centro temos nossa fixação. Então daqui para cá o meu raio de roda. Certo? Eu tenho uma velocidade angular ômega e eu tenho uma velocidade linear v, certo? Só que existem alguns detalhes quando a gente está estudando o longitudinal slip e são importantes de serem ditos. A gente precisa entender, o primeiro ponto é, a gente precisa entender que o primeiro ponto para ser entendido é pneus são flexíveis. Aros são rígidos. O termo certo não é nem flexível. Vamos dizer flexível, porque eu não sei o melhor termo para compliance. Então, pneus são flexíveis, né? Se deformam. Aros são rígidos. Consequentemente, essa definição de que velocidade linear é igual ao raio vezes a velocidade angular, ela não vale para esse tipo de roda, certo? Então a gente precisa estabelecer um parâmetro para isso. No caso de pneus, né, de rodas automotivas com pneus, com câmara de ar, a gente define o deslizamento
deslizamento longitudinal. Certo? Que é Sx é igual a V menos R ômega V sobre V, que é igual a 1 menos R vezes ômega sobre V. E aí a gente tem possíveis situações, certo? Se isso pode ser 0, isso pode ser 1, certo? Ok? Se, aí a gente está avaliando o freio, certo? Sx igual a 0, Sx igual a 1. No primeiro caso, Sx igual a 0, isso significa que a velocidade angular vezes o raio é igual à velocidade linear, certo? No caso de Sx ser igual a 1, significa que o ômega ele tende a 0 ou ele é igual a 0. O que significa que a roda travou. Wheel lock, travamento de roda, certo? Então, vamos considerar uma manobra, uma frenagem. Não. Certo? Só que agora eu vou ter vou deixar as mesmas velocidades, mas eu vou ter outras componentes. Eu vou ter uma força Fz. Lembrando que aqui a gente não vai considerar a resistência à rolagem. A gente está desconsiderando momentaneamente, certo? Eu vou ter aqui uma força Fz, certo? Eu vou ter aqui a componente Mi Fz, seria Fx, certo? E vou ter a mesma velocidade angular, porém terei eu vou escrever noutra cor só para a gente diferenciar do que já foi escrito. Eu vou ter um momento a favor da frenagem, eu vou ter uma aceleração a favor do momento para onde o carro está seguindo. Eu vou ter uma inércia, um termo inercial. Eita, meu irmão. Aqui seria a minha inércia polar e o ômega ponto. Certo? No ato de frenagem, o que acontece? A velocidade V
tende a reduzir. Ela efetivamente reduz, né, gente? Tende a reduzir durante a frenagem. O coeficiente de atrito, geralmente dado por μ, pode variar entre 0 e o coeficiente máximo possível, dada as condições do pneu e da pista. E aí, a gente tem uma coisa interessante, certo? A gente tem a relação entre a força longitudinal, certo? E o deslizamento longitudinal. E ela é uma relação não linear, certo? Logo, temos aqui Fx, temos aqui Sx, certo? E nós temos esta relação, que ela pode ter essa característica aqui. Normalmente, pneus para veículos de rua, vamos chamá-los de pneus convencionais, tem aí cerca de 0,2, ela é uma relação mais ou menos em torno de 0,2. Aqui é 1, certo? E eu tenho essa relação aqui entre deslizamento longitudinal e a força longitudinal no pneu. Essa relação ela diz muito, né? Ela diz muito da resposta do pneu às ações do veículo, né, que é impostas pelo motorista, inclusive, né? Então, em carros de rua, essa relação é não linear, né? Então, eu tenho ali uma certa demora na resposta. Nos pneus de corrida, essa relação ela não é totalmente linear, certo? Ela é mais linear do que pneus de uso civil. Por quê? Porque assim eu consigo possibilita
uma alta força longitudinal, ou seja, para frente ou para trás, no caso, né? Longitudinal com um baixo deslizamento. Com um baixo deslizamento longitudinal. Essa é a vantagem. Perfeito. Só que, bom, na maioria dos casos, temos que trabalhar com sistemas não lineares. Por mais que a gente tenha pneus de corrida, a gente acaba tendo que lidar com uma certa não linearidade. Como lidar com isso? Certo? Então, o que é que a gente faz? A gente lineariza sistemas não lineares. Ok, linearizando sistemas não lineares, certo? Temos aqui o mesmo gráfico. Aqui já sabemos que essa curva, no geral, essa condição aqui no fim significa roda travada. Né? A curva aqui é fx em função de sx. Então a gente vai linearizar uma curva que é não linear. A gente pega um ponto qualquer nesta curva, certo? Chamá-los de sx0. Sx0 tem um determinado coeficiente de atrito. Peraí, mas não é força? Então, certo? Coeficiente de atrito é Fx dividido pela força normal, certo? Então, no fundo, a curva de atrito, do coeficiente de atrito, vai seguir a curva da força de atrito. A força longitudinal é basicamente a força produzida pelo atrito, certo? Mas eu podia ter posto aqui o coeficiente de atrito. No fundo, dá no mesmo, certo? Beleza. Nós temos aqui o nosso 0.2, condição de roda travada. Vamos linearizar. Mi é igual a Mi0 mais H vezes SX menos SX0. Certo? H é o coeficiente angular dessa equação. Vamos lá. O que seria esse coeficiente angular? É esse pequeno ângulo aqui, gente, ó. Eu vou pegar. Eu tenho esse ponto. Eu
Vou traçar uma reta que passa por esse ponto. Vem até aqui. Esse ângulo aqui é o meu coeficiente angular, certo? Que é o que? SX menos SX0 Mi menos Mi0, certo? Ok. Então, isso aqui vai ficar Mi é igual a Mi0 mais H Então tenho que Mi é igual a Mi0 mais H. H multiplica o quociente da velocidade angular menos ômega 0 vezes R, o raio da roda, sobre V. Eu desenvolvo isso, obtenho que o coeficiente de atrito é igual a Mi0 menos H vezes delta ômega sobre V vezes R, certo? Então temos aqui duas equações importantes. Delta ômega é ômega menos ômega 0. Certo? E é importante a gente entender também que essas equações elas são aplicadas em condições específicas, como a gente viu aqui do gráfico, né? Certo? Por quê? Porque conforme a curva vai se tornando cada vez não linear, eu vou gerando um erro entre o valor calculado e o valor real, certo? E aí é que lasca, né? Beleza. Vamos voltar para a nossa roda. Vamos pegar a roda e trazer lá para baixo. Ok. Certo. Temos uma definição boa aqui. Eu disse aqui que o meu fx ele é Mi vezes Fz, certo? Se eu calcular o equilíbrio, condição de equilíbrio, certo? Em todo esse sistema, eu vou ver que Mi vezes Fz, que é o meu Fx, vezes o raio, certo? Menos o momento m, ele vai igualar a inércia, né, polar, vezes a aceleração, certo? Eu não tenho já o coeficiente de atrito, então eu vou só substituir. Logo, eu vou ter o quê? Mi0 menos H vezes R
vezes sobre V, dividido por V, né? Vezes delta ômega, como a gente está ali, eu só fiz mudar a ordem, né? Fecha parênteses dos dois lados. Temos aqui o Fz vezes o raio, menos m, isso é igual a inércia polar vezes velocidade angular, aceleração angular, certo? Para a condição delta ômega igual a zero, eu vou ter o quê? Eu vou ter que m será igual a o μ0, certo? Vezes a força normal no pneu, na roda, vezes o raio. Importante, uma coisa importante aqui. Delta ômega ponto. Não, tá correto. Esse é delta ômega mesmo. Certo? Beleza. Então, a minha equação, tirando essa condição aí, sabendo quanto é m, né? Porque eu igualei a zero para encontrar o valor de m. Então, eu vou finalizar a minha equação. Minha equação, depois que eu fizer isso aqui, né? Eu resolver esse sistema, eu colocar o valor de m na equação acima, eu vou ter que a inércia polar, a variação na aceleração angular, vezes a variação na aceleração angular, é igual a menos h vezes fz vezes r ao quadrado, h, certo? Vezes r ao quadrado, certo? H é o meu coeficiente angular ali da equação, é basicamente a relação Sx μ, ou força de atrito, vezes o Fz, força normal, vezes o raio da roda ao quadrado, isso tudo dividido pela velocidade linear, vezes a variação na velocidade angular, certo? Ok. Então, se eu levar para o outro lado, eu tenho J, que é momento polar, delta ômega ponto, mais H vezes Fz vezes raio ao quadrado sobre V vezes delta ômega, isso tudo é igual a zero. Então temos aqui mais uma equaçãozinha. Temos mais uma equação.
Certo. Eu acho que dá pra gente fazer mais algumas coisas nessa equação. Dá pra gente fazer mais uma coisinha aqui. Se eu integrar essa equação, certo? Considerando ômega, certo? Uma variação de ômega. Eu integro essa equação, eu vou obter a seguinte equação. Eu vou obter um delta ômega, né? Que eu vou integrar de um ômega até ômega 1, ômega 0 até ômega 1, delta ômega, ômega inicial, ômega final, né? Então tem um delta ômega, que é ômega menos ômega 0, isso a gente já sabe. Eu vou ter uma constante e eu vou ter uma exponencial, que é a exponencial justamente desse quociente que a gente tem aqui. Exponencial de menos h vezes fz vezes r ao quadrado sobre v vezes o quê? J. Não, sobre JV. Certo? E aqui eu vou ter um termo complexo. Logo, o delta ômega, no fundo, ele vai ser um número complexo. Certo? H, Fz, R ao quadrado sobre o módulo momento polar, velocidade e beleza. Então tá aqui depois de integrar. Certo? O que isso significa? Delta ômega é oscilação na velocidade angular. Variação, oscilação. Certo? Delta ômega pode tender a zero. Certo? Se tende a zero, a perturbação no sistema tende à estabilização. Ela nem aumenta e nem reduz. Certo? Beleza. Eu tenho alguns casos muito peculiares. Quando o meu coeficiente angular da curva, ele é maior do que zero. Positivo. Certo? Se eu tenho isso e eu tenho um delta ômega que tende a zero, definitivamente o meu sistema vai estabilizar.
estabilizar. Certo? Mas eu também. Essa é uma condição apreciável, né? Uma condição que seria legal ter, né? Mas eu também tenho uma condição que eu não quero, né? Que é quando o H ele é negativo. O coeficiente angular ele é um ângulo menor do que zero. E a minha oscilação ela tende ao infinito. Né? O 8 deitado. Certo? Quando eu tenho essa condição, certo? Eu tenho um sistema tendendo à instabilidade, um sistema instável. E isso significa travamento de roda. Certo? E é interessante a gente ter em mente esse delta ômega, porque delta ômega são oscilações. São oscilações nessa velocidade aqui, certo? Que é que multiplicado pelo raio não iguala a velocidade linear. Pode igualar, mas no geral não iguala. Por quê? Porque tem a elasticidade da borracha, a flexibilidade do pneu, né? Por ser um componente flexível que deforma com facilidade, entre aspas, né? Eu vou ter essa oscilação, certo? E até mesmo por características vibratórias que o sistema adquire devido ao seu próprio funcionamento, né? A gente não está falando aqui, mas a rugosidade da pista gera oscilações no pneu. Isso tudo acarreta nesse comportamento não linear nesse delta ômega, certo? Então, delta ômega são oscilações e podem se manifestar tanto em frenagens como em acelerações. E é isso. A gente termina aqui. Freios. Temos aí 50 minutos de vídeo. Eu nem vou começar o outro tópico, que já é um tópico diferente. Mas a gente termina aqui freios, certo? Próximo vídeo a gente vai estudar um pouco de suspensão. Deixa eu ver se tem muita numerologia.
Esse capítulo de suspensão eu não gosto. Não gosto como foi dado isso. Mas é só mais comentários. Ok, vou tentar estudar isso aqui e passar de uma forma mais interessante. Ok. Então é isso, gente. Esse foi o conteúdo de pneus, ou de freios. Acho que foi bem divertido. Próximo vídeo eu vou estudar suspensão. E a gente vai se ver no próximo vídeo de dinâmica veicular, mas agora tratando de suspensão. Até a próxima.